receber essa palavra, meu irmão. Eu sempre gosto de ler a história da igreja, eu estudo sobre avivamentos. E o maior avivamento que conta na história da humanidade aconteceu lá no dia de Pentecostes. Porque Deus perdeu que nos últimos dias Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Se você não experimentou ainda a presença do Espírito Santo, comece a dar lugar, porque nesta noite Deus quer te encher. Ele tem mais vontade de te batizar com o Espírito Santo, porque você tem o desejo de ser batizado. É uma promessa. O Espírito Santo é tão real como quando Jesus esteve aqui na terra. Talvez você pare, pense e diz: eu queria viver naquele tempo que Jesus esteve caminhando nas praias da Galileia, andando por Nazaré pregando. Mas Ele está aqui hoje, nessa noite, pela pessoa do Espírito Santo. E tem pessoas que esteve na presença dele, mas não conseguiram reconhecer que era Ele, como aconteceu com aqueles homens no caminho de Emaús, que enquanto Jesus falava e falava: homens desse dardo de coração, vocês não sabem que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito na lei de Moisés, nos salmos, nos profetas. E o coração daqueles homens começaram a arder no meio do caminho. E ele falou assim: fica conosco nessa noite, pousa em casa, a gente gostou de falar com você. Dá uma alegria dentro do nosso coração, porque nasceu esperança. E aí Jesus, no partir do pão, desapareceu diante deles. E aí um olhou para o outro e falou assim: não ardia o nosso coração enquanto Ele falava com a gente. Infelizmente, muitas pessoas vão reconhecer a presença dele quando Ele vai embora. Quando o avivamento termina, você sabe por que isso acontece? Porque as pessoas têm saudade, porque não valorizaram o tempo em que eles tinham sido derramados aqui na terra. Todo avivamento que aconteceu na história da humanidade, ele veio, só que depois de um tempo ele foi embora. Por que isso aconteceu? Porque as pessoas não suportaram o vento de prova, não estavam prontos para a perseguição. É uma igreja que queria cair no poder, sentir o fogo do Espírito Santo, mas não queriam gastar tempo na presença dele. Queriam experimentar agora no culto, mas nunca se prepararam para que aquela experiência fosse real na vida delas. E aí as pessoas têm saudade, porque você vai hoje para a igreja, você não vê glória, você não vê mais milagres acontecerem, você não vê mais pessoas cegas chegando, paralíticos andando, pessoas mudas falando e mais do que isso, mortas ressuscitando. Aleluia! A gente vê as pessoas vindo a Cristo por causa de um apelo que muitas vezes nós fazemos, porque nós queremos que as pessoas andem com a gente. Nós queremos muitas vezes que elas entendam que o céu é um lugar onde não vai haver mais dor, mais sofrimento, e tudo isso é verdade. Só que nós fazemos isso muitas vezes sem Deus nos dirigir, sem a presença do Espírito Santo, que deveria atrair as pessoas para vir para o culto. Nós deveríamos nos envergonhar da nossa fé, não do Evangelho, mas de como nós pregamos ele, de como nós conduzimos o culto, porque muitas vezes Deus não esteve no nosso meio, mas por orgulho, por vaidade, continuamos pregando, adorando, e a nossa música não subiu até o céu, porque nós não acreditamos que a nossa adoração tem o poder de tocar o coração de Deus e fazer Ele descer nos nossos cultos. Quando aconteceu o primeiro avivamento da igreja, foi acompanhado de uma grande perseguição do inferno. As pessoas tentaram parar Pedro, João, prenderam eles, mas toda vez que eles paravam dentro de uma prisão, por algum motivo um anjo entrava lá dentro para livrar eles daquele lugar. É como se Deus estivesse dizendo assim: ei, a sua história não termina aqui. O diabo quis colocar um fim no seu chamado, no seu ministério, mas Deus se levantou para ser um adorador, para ser um pregador da palavra. E quando a gente olha o modelo que nós temos da igreja escrita no livro de Atos, a gente precisa se parecer com eles, se nós queremos experimentar aquilo que eles experimentaram uma vez, que foi um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. E aí sabe o que aconteceu depois que eles foram presos? Eles foram orar. Falou assim: Deus, permita que nós preguemos a sua palavra com toda ousadia e coragem. E aí um grande terremoto abalou o lugar que
seu testemunho nessa noite, seria capaz de fazer se levantar do seu trono para poder te ouvir? Ou só iria arrancar aplausos da multidão? Enquanto os homens tapavam os ouvidos para não ouvir o que Estevão tinha para dizer, Jesus estava de pé para enxergar o que estava acontecendo aqui na terra. Sabe por que as pessoas tapavam os ouvidos? Porque se eles ouvissem, eles iam ter que acreditar. Sabe que não quiseram receber porque eram religiosos? Eram grandes demais para poder ouvir a mensagem da boca de um diácono que era cheio da presença do Espírito Santo, que sacudiu a fé ao ponto da sua oração impactar o apóstolo Paulo. Aleluia! Porque aquilo foi no coração dele. E um dia ele falou: eu consenti na morte de Estevão. Imagina Paulo, toda vez que ele era perseguido, ele lembrava que um dia ele perseguiu os cristãos, que um dia ele matou alguém que era inocente, e agora era ele que estava disposto a pregar esse mesmo evangelho. E quando Paulo teve um encontro com Jesus, Deus falou com Ananias, e Ananias falou: Senhor, mas eu sei quanto mal esse homem tem feito contra a tua igreja, como ele tem recebido cargos dos principais sacerdotes para nos perseguir.